No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o controle da fome e da obesidade. É muito comum encontrarmos pacientes no consultório que chegam e falam assim: porque eu não tenho controle da fome. Porque eu não consigo parar de comer. Ou então eu termino de comer, dali a pouco me dá fome de novo. Já fiz várias dietas, já fiz vários tratamentos e eu não consigo perder peso. Ou se perde, perde um pouco e logo estabiliza. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de paciente. Mas o que está por trás disso? Por que o paciente não consegue controlar o apetite? Às vezes come um pouco mais, né? Ou come nas horas que não é para comer. Muitas vezes levanta à noite para comer, né? E passa o dia inteiro beliscando, né? Então, por que isso acontece? Alguma coisa acontece, não é mesmo? Existe mesmo. O controle da fome é um controle muito complexo. Ele envolve vários mecanismos, tanto centrais como periféricos. Entre os controles principais, a gente tem o controle homeostático, que é aquele controle onde nós não temos consciência do apetite, e temos também aquele controle que nós chamamos de hedônico. Esse sim é aquele que a gente consegue ter um nível de consciência. O controle homeostático, ele envolve uma inter-relação entre o nosso cérebro e os nossos órgãos periféricos, principalmente o nosso intestino e o nosso estômago, através de mecanismos que a gente chama de sinalização. Ou seja, quando nós ingerimos um alimento e esse alimento chega ao nosso estômago e depois ao nosso intestino, é sinalizado através da produção de vários hormônios, como a leptina, como a GLP-1, como a colicistoquinina, como o PYY. São hormônios que são produzidos e eles entram na nossa circulação e vão no nosso cérebro, principalmente numa região chamada hipotálamo, onde ele informa da presença desse alimento no trato digestivo. Isso faz estimular outros neurônios que levam à sensação de saciedade. Além disso, nós também temos um nervo que se chama nervo vago, que é um grande nervo que origina-se no nosso cérebro e ele vai ao nosso intestino, vai ao nosso estômago, ele vai também a outros órgãos, mas neste caso ele serve como estímulo também regulatório, através da distensão do estômago, através da distensão do intestino, através até da temperatura do alimento que nós ingerimos, ele é capaz de informar o nosso cérebro, principalmente o hipotálamo, falando agora do controle homeostático, sobre a presença do alimento. Isso faz também com que haja a liberação desses hormônios sacietógenos, ou seja, aqueles alimentos que vão nos trazer a saciedade. E também nós temos também a outra parte, né, Mariana, que é o apetite, né? Por que também a gente sente apetite? A gente falou aqui o que controla a saciedade, controla a fome, mas também o contrário disso também faz com que haja a liberação de hormônios que a gente chama de orexígenos, que produzem a fome. O que acontece, Mariana, é que na obesidade existe um processo inflamatório, como nós já falamos em outro vídeo anterior, onde o hipotálamo ele se encontra um pouco inflamado. E esses hormônios que nós produzimos na presença dos alimentos intestinais e nos alimentos que caem também no nosso estômago, fazem com que eles não ajam de maneira correta, ou seja, eles não se encaixam onde eles deveriam se encaixar e quando eles se encaixam de uma maneira errada. Isso faz com que o controle da saciedade se faça de maneira inadequada, ou seja, o indivíduo ele perde um pouco o controle de comer, né? E até ele começa a comer mais. Além disso, a gente tem outro mecanismo, que é o controle hedônico, que esse controle é o controle onde a gente tem a consciência, né? E ele está relacionado a outras áreas do cérebro que não somente o hipotálamo, apesar delas se interrelacionarem. E como é esse controle hedônico? Fala um pouquinho para nós, Mariana. Isso, com relação ao comer hedônico, né? Então, nós temos, assim, alguns sinais, né, do nosso organismo que nos faz dar vontade de comer, que nos faz lembrar do que comer. Então, de repente, você está lá, tranquilo, de repente você começa a lembrar de uma situação que você viveu e nessa situação tinha uma comida, tinha um prato, né, seja de uma coisa doce, uma coisa salgada. Pronto, isso já estimula você a procurar aquele alimento para comer. Por quê? Naquela situação você consumiu esse alimento e te deu prazer, te deu alegria, né? De repente você está passando assim por um lugar e tem um cheiro gostoso de comida, né? Pronto, já estimula você a pensar novamente em comida. Ou de repente você vê uma figura, você vê lá no cardápio uma foto do hambúrguer, você vê uma foto de um prato de pasta, alguma coisa. Então, só de você ver a imagem, né, você já começa a ter estímulos para comer. Então, em alguns momentos, nós conseguimos controlar, né, porque não é toda hora que a gente vai ficar
comendo esse tipo de alimento. Mas o que acontece quando a pessoa está obesa, quando a pessoa está acima do peso, né? Ela está num processo inflamatório. Então, o que acontece é que esse sistema que regula, né, essa vontade, esse desejo de comer, muitas vezes a pessoa não consegue controlar. E é muito difícil, é muito difícil. Então, onde a pessoa precisa do quê? Precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda ela vai buscar com os profissionais, né? Tanto na reeducação alimentar, né, de forma de você colocar os alimentos corretos na hora de você comer, como numa ajuda médica, que muitas vezes precisa de uma medicação, precisa de um apoio mais focado mesmo nesse sentido. Exatamente. A boa notícia é isso, que hoje a gente tem maneiras efetivas de tratar essas deficiências, tanto do sistema hipotalâmico como também desse comer hedônico, ou seja, o comer hedônico está relacionado muito à busca do alimento por prazer. Ele está mais relacionado a partes superiores do nosso cérebro, ao sistema cortical, que está, por sua vez, associado ao mecanismo de recompensa, que são partes mais profundas do nosso cérebro. Ou seja, quando a gente pensa no alimento, isso já estimula essas partes de recompensa, essas partes prazerosas, que dão essa sensação de bem-estar, muito relacionadas à presença da dopamina, que fazem com que a gente busque o alimento não só pela questão do apetite, de saciar a fome, mas sim de dar o prazer de comer. E a gente sabe, existem inúmeros estudos que mostram que as pessoas obesas, elas possuem uma hiperatividade desses sistemas, ou seja, elas sentem muito mais prazer no comer do que uma pessoa que não é obesa. Ela também tem uma hiperestimulação muito maior do que as pessoas que não têm obesidade. Ou seja, além dela se vislumbrar mais com o alimento hiperpalatável, aquele alimento vai gerar muito mais prazer do que uma pessoa que não é obesa. Isso faz criar assim um círculo vicioso, porque além dela não ter esse controle homeostático, que a gente falou do hipotálamo, pela inflamação da obesidade, ela também tem um aumento do comer hedônico, né? Ou seja, ela também tem essa questão do prazer, ou seja, ela perde o controle natural e também tem um descontrole desse controle do prazer. E passa a comer mais, porque quanto mais ela come, mais prazer, mais sensação de bem-estar ela tem. Então, nesse caso, o que acontece? O alto ganho de calorias, de peso. Né? E isso fica um círculo vicioso que gera mais processo inflamatório e esse descontrole só aumenta. Porém, existe tratamento para isso, né? Lógico, isso a gente quer explicar para vocês, para dizer que a obesidade, o tratamento dela não é um tratamento tão simples, é um tratamento mais complexo. Hoje a gente sabe que existe a ciência da obesidade, né? Então, existem inúmeros trabalhos que mostram isso. Então, não é um chá emagrecedor sozinho que vai fazer isso, não é um remédio sozinho que vai fazer isso, e muitas vezes também não é só a reeducação alimentar e a atividade física que vai proporcionar isso. Muitas vezes nós temos que ajudar o paciente com medicação mesmo, que vai auxiliar ele nesse controle compulsivo dos alimentos. Nós hoje temos medicamentos assim excelentes, né? Por exemplo, os análogos do GLP-1, como o Rybelsus, como o Wegovy, que atuam de maneira muito importante e muito efetiva nesse controle homeostático, ou seja, esse GLP-1 análogo, ele consegue grudar lá no hipotálamo e produzir essa saciedade por mais tempo e que realmente faz com que a pessoa perca peso. Agora, nunca devemos esquecer, né, Mariana, que o controle da qualidade do alimento, o controle da quantidade do alimento e a atividade física é a base de tudo, né, porque é o que vai ficar depois de tudo isso. Quando a gente alcançar os objetivos do paciente, né, e aqueles que são plausíveis de serem alcançados, a qualidade de alimentação, a quantidade de alimentação, ou seja, reeducação alimentar e atividade física, vão ser sempre a base. É isso aí. Né? E até a próxima, né, Mariana? Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa sua mensagem aqui, nós estaremos respondendo nos próximos vídeos. Exatamente. Acho que a gente pode falar no próximo vídeo, uma sugestão que eu estou dando para a Mariana aqui, é falar sobre o estilo de alimentação saudável, né? O que é um comer saudável, né? A gente trabalha muito lá na clínica com o estilo mediterrâneo, e a gente sempre fala isso e nos nossos vídeos, nossos posts. Então nós vamos estar trazendo aqui no próximo vídeo o que é o estilo de comer do Mediterrâneo. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Até mais.